Olá, boa tarde. Meu nome é Vitor Souza. Eu sou acadêmico do 9º semestre do curso de Direito da Universidade da Amazônia. O meu orientador é o professor Dr. Frederico Antônio Lima de Oliveira. E o objeto da minha pesquisa de iniciação científica, do meu programa de iniciação científica, é estudar e pesquisar acerca da jurisdição constitucional, mais especificamente as tutelas de efetivação do direito fundamental à educação no estado do Pará. Então, eu me propus, durante esse interregno de um ano, na pesquisa da iniciação científica, a fazer esse estudo acerca da efetividade e dos pressupostos das tutelas jurisdicionais acerca da efetividade do direito à educação no estado do Pará. Bem, de forma introdutória, a minha pesquisa ela se comprometeu em pesquisar dois requisitos, dois objetivos. Ela pretendeu cumprir com dois objetivos. O primeiro objetivo é pesquisar ou estudar acerca da constitucionalização e dos efeitos do constitucionalismo pós-88, ou seja, pós a promulgação da Constituição. Com o advento do constitucionalismo, a gente percebe, e isso fundamentou em primeiro plano a minha pesquisa, a gente percebe um compromisso maior do Estado e da jurisdição, seja ela constitucional ou local, em efetivar direitos. E o meu segundo aspecto, um dos mais importantes, é estudar especificamente as tutelas da jurisdição constitucional, as tutelas da jurisdição local, com base nesse constitucionalismo, para a efetivação do direito à educação no Estado. Bem, aqui são os procedimentos metodológicos e os objetivos gerais específicos. Como o método que nós utilizamos foi o método indutivo. Nós nos concentramos em pesquisar, além dos caracteres dogmáticos e científicos da jurisdição constitucional e do constitucionalismo, nós nos comprometemos em estudar acerca das tutelas jurisdicionais. Então, o nosso foco foi em a jurisdição do Estado do Pará. Nós não nos alongamos com as experiências dos tribunais dos outros estados da federação. Aqui temos dois objetivos, como nós sabemos, os objetivos gerais e os objetivos específicos. Com o objetivo geral, como eu acabei de dizer, eu tentei levantar essas tutelas jurisdicionais, fazer um levantamento e estudá-las de uma forma dogmática e empírica. Mas para isso, e aí eu cito já o segundo objetivo geral, eu parti de um pressuposto. O pressuposto de que eu parti é de que essas tutelas, elas são resultado ou elas provêm de um déficit na efetivação desse direito da educação no estado do Pará. E nos procedimentos, nos objetivos específicos, eu me limitei a estudar acerca dos limites formais das tutelas jurisdicionais, pesquisar até onde o Poder Judiciário pode efetivar o direito à educação através da sua jurisdição, do seu exercício jurisdicional, e também eu pude averiguar e me comprometi a averiguar as responsabilidades daqueles entes ou daqueles competentes, daqueles encarregados dessa competência, que não efetivaram esse direito, ou que apresentam uma certa falha ou uma certa falta de compromisso na efetivação desse direito à educação. Então, eu procurei, de maneira específica, estudar esses dois problemas. E aqui, como resultado da pesquisa, é importante dizer que esse resultado é parcial, porque a pesquisa ela ainda está em andamento, com a produção de trabalhos científicos e de pesquisa jurisprudencial. A gente consegue perceber que o constitucionalismo, enquanto teoria dominante no Brasil pós-88, ele traz para a gente, até de uma experiência internacional, e o Brasil importou isso de uma maneira até de uma maneira, digamos assim, com um déficit crítico, né? O Brasil apenas importou, apenas copiou esse arcabouço axiológico
internacional, o constitucionalismo ele consegue fundamentar a atividade jurisdicional e a dogmática dos direitos fundamentais. Então, o constitucionalismo, pós-88, que ingressou no Brasil com a promulgação da Constituição, ele tem, de uma maneira ideal, ele traz isso até de uma maneira ideal, essa promulgação e efetivação de direitos. Só que, no Brasil, isso ainda não é entendido dessa maneira. Na academia, nos meios acadêmicos, a minha pesquisa pôde concluir, inclusive, que não há um dissenso tão grande em relação à dogmática do constitucionalismo e à dogmática da efetivação dos direitos. A academia ela é pacificada nesse sentido de entender o constitucionalismo como um caminho de efetivação de direitos. Só que isso não ocorre, em contrapartida, no Poder Judiciário e na efetivação desse direito através da jurisdição estadual. Ou seja, os nossos juízes e tribunais ainda não compreenderam, com a promulgação da Constituição, esse movimento do constitucionalismo, que visa, como eu bem disse, a efetivar e a proteger direitos e tutelas jurisdicionais. Então, o que se exige hoje por parte da dogmática jurídica é que o Poder Judiciário comece, ou pelo menos ele tenha um papel mais ativo na efetivação desses direitos. Ou seja, é necessário que haja uma elevação no grau de judicialização da política. É necessário que o Poder Judiciário, em face à inefetividade dos agentes competentes do Poder Executivo e até mesmo do Poder Legislativo, é necessário que o Judiciário passe a efetivar esses direitos a partir da sua jurisprudência ou do seu exercício jurisdicional, da sua tutela jurisdicional. Essa é uma diferença que a gente tem que fazer com o ativismo judicial, né? Porque a judicialização da política, ela exige e ela nos traz limites para a atuação do judiciário. E esses limites para a atuação do judiciário, eles devem ser respeitados nas tutelas judiciais. Ou seja, quando o Poder Judiciário vai tutelar um direito com objetivos de efetivar, em um caso concreto, um direito fundamental, que no caso aqui é o direito à educação, ele deve respeitar alguns limites, não só jurisdicionais, mas limites dogmáticos. Ou seja, o juiz ou o tribunal, de uma maneira mais ampla, ele deve respeitar a lei, a dogmática e o ordenamento jurídico. Esse é o limite dele para que se efetive o direito à educação. Diferente do ativismo, que o ativismo já é uma atuação além do direito, uma atuação ilegítima, uma atuação que não é aceita pelo arcabouço jurídico, ou seja, uma atuação subjetiva, conforme os preceitos pessoais do julgador. E isso, como nós sabemos, com o advento do constitucionalismo, passa a não ser aceitável em um Estado democrático de direito, gozando até de um déficit altíssimo de democracia. Haja vista que quando o judiciário passa ou transpõe esses limites imputados pela lei, ele passa a invadir competências delegadas a outros agentes. E isso não pode ser admitido em um Estado democrático de direito. Haja vista que a Constituição, na sua parte orgânica, divide, prima facie, essas competências e essas tutelas aos direitos fundamentais. Bem, a realização da pesquisa, como eu falei no início, ela ainda está em andamento. Né? A pesquisa ainda está em andamento, ela tem previsão de término no mês de agosto do corrente ano, até de uma maneira formal, né? A pesquisa ela vai terminar de uma maneira formal, porque de uma maneira substancial ou material, pretendo continuar com a pesquisa em relação à efetivação do direito à educação no estado do Pará. Como conclusão parcial, a gente pode concluir que necessita-se no estado do Pará que o judiciário, na efetivação do direito à educação por meio das tutelas,
enxergue dois requisitos, ou enxergue duas preocupações, né? Tenha duas preocupações. A primeira preocupação é em enxergar a proposta constitucional que foi instaurada a partir de 88 e que ele passe a atuar e a efetivar aqueles propósitos que o constitucionalismo contemporâneo nos trouxe. E o segundo requisito é que o tribunal ele passe ou ele comece a respeitar as tutelas jurisdicionais, as tutelas desses direitos. Ou seja, o tribunal ele deve começar a pensar ou a agir de uma maneira limitada pela lei. A lei, pelo ato da sua promulgação, ela já traz as competências para que o judiciário atue, para que o judiciário nos dê uma efetivação de direitos de uma maneira correta. Então, o tribunal ele deve respeitar esses limites e não ultrapassar esses limites pré-estabelecidos pela lei ou até mesmo pela Constituição, sob pena de incorrer em ativismo judicial e praticar ilegalidades e nulidades. Um dos desafios, o principal desafio da pesquisa em relação à tutela do direito à educação na jurisdição do Estado do Pará foi justamente encontrar documentos, mais especificamente jurisprudência do Estado, comprometidas com esse objetivo de efetivar o direito à educação. A partir dessa pesquisa, a gente pode perceber, e isso até de maneira definitiva, a gente pode concluir que o Estado do Pará, a jurisdição estadual, ela não consegue, ela não enxerga essa efetivação como algo necessário. Ela simplesmente vê isso sem os pressupostos da judicialização da política e do constitucionalismo. Ou seja, o tribunal não está preocupado em efetivar o direito fundamental da educação nas tutelas jurisdicionais. O tribunal ele não está preocupado com isso. Então, esse foi um dos desafios da pesquisa, porque se ele não está preocupado com isso, então foi muito difícil achar jurisprudências e documentos acerca disso. Então, foi realmente um desafio da pesquisa. Como soluções, rapidamente falando, eu enxergo que o tribunal do Estado do Pará, a jurisdição estadual, ela deve não só seguir aqueles dois passos em que eu disse anteriormente, aceitar as propostas do constitucionalismo e evitar o ativismo. Não, ele deve também se comprometer de uma maneira mais social e agir de maneira mais social com a tutela do direito à educação. A gente percebe, através desse estudo e dessa pesquisa, que o tribunal ele se distancia, não só formalmente, enquanto órgão competente de jurisdição, mas ele se distancia substancialmente das tutelas jurisdicionais quando ele se distancia da sociedade. Então a gente consegue perceber que esse seria pelo menos o primeiro passo a ser dado pela jurisdição estadual para que o direito à educação começasse a ser visto de uma maneira mais séria e de uma maneira mais constitucional. Bem, as nossas reuniões científicas elas foram pautadas quinzenalmente. O nosso orientador Frederico se propôs sempre a nos auxiliar. Sem ele, sem a sua orientação, isso aqui também não poderíamos ter chegado a esses resultados, mesmo que parcialmente. O professor Frederico sempre seguiu de uma maneira rigorosa esse cronograma de pesquisa com a gente, então foi possível, dessa maneira, fazer com que a pesquisa se materializasse. E as publicações em relação de maneira indireta, porque eu não publiquei nada exatamente em relação a esse tema que eu estou pesquisando. Eu publiquei outras problemáticas, mas que sofreram sim influência da minha pesquisa. Então a primeira publicação que eu pude ter foi com o meu orientador da monitoria da UNAMA, o professor Alberto Papaléu, e eu falei sobre a argumentação jurídica em Alexi. Foi até apresentado, foi um artigo que foi aprovado, foi apresentado
num congresso que houve na UNAMA, ano passado, sobre Constituição em Processo. E, por mais que seja de uma maneira indireta, a argumentação jurídica do autor, ora citado, o professor Robert Alexy, tem a ver com o objeto de pesquisa da iniciação científica. Haja vista que a argumentação jurídica do professor Robert Alexy, ela consegue nos fornecer pressupostos para que se controle o ativismo judicial. E isso é um dos resultados da minha pesquisa, um resultado parcial. O Tribunal Estadual ele age de maneira ativista. E todo ativismo, como nós sabemos, judicial, todo ativismo judicial, ele é ilegal, ele é ilegítimo. Então, esse trabalho, por mais que ele não seja sobre a jurisdição estadual e o direito à educação, ele se preocupa em trazer esses pressupostos do controle da jurisdição. E o outro tema, também envolvendo o professor Robert Alexy, né, que é um autor que eu venho estudando também há um bom tempo, ele fala sobre, esse trabalho ele fala sobre, esse resumo, na verdade, ele fala sobre a jurisdição em si, mas sobre o princípio da liberdade de expressão e a sua efetividade no processo judicial. Então, aqui eu trabalhei basicamente o princípio fundamental, a liberdade de expressão, mas obedecendo pressupostos de controle da jurisdição, que são apresentados pelo professor Robert Alexy. E essas aqui foram as referências principais utilizadas no trabalho. Né? Foram aquelas referências que tiveram mais... foram as referências que mais influenciaram a escrita, não só a escrita, mas a parte dogmática e a parte empírica da pesquisa. E é isso. Obrigado.